Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por José Neumann, editorialista do jornal Estado de São Paulo e comentarista da TV Gazeta e da Rádio Jovem Pan. Ana Vaz, editora de cultura da revista Isto É. Helena Gasparian, diplomata e editora da revista Política Externa. Leão Serva, jornalista, escritor e colunista da Folha de São Paulo. E José Leonardo do Nascimento, historiador. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Jorge Caldeira, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite aí para conceder essa entrevista ao Roda Viva. Em segundo lugar, parabéns pelo belo livro, aliás, são 4 volumes, Júlio Mesquita e Seu Tempo. É não só uma excelente biografia do jornalista que criou o moderno Estadão e o transformou já num dos jornais mais importantes da história do Brasil, como também você exuma a República Velha com um olhar muito agudo que desmonta alguns mitos e acrescenta verdades muito interessantes. É uma leitura que eu recomendo sem medo. Agora, eu quero saber da feitura do livro, para começo de conversa. Entre a ideia e a consumação, a chegada do livro às bancas, você demorou 15 anos, é isso? É isso. Quando você começou o projeto, você imaginava que duraria tanto tempo? Nem de longe. Na verdade, eu comecei meio sem querer. Eu fui contratado pelo Estado de São Paulo para fazer uma digitalização do antigo arquivo da redação, que era em pastas de papel. Assim que começou? Assim que começou. E era um arquivo fantástico, montado por um português, o Bordalo, que é um arquivo muito bem feito. E eu, quando juntei o conjunto, eu percebi que eu tinha ali a história do tempo, desse tempo, nas pastinhas já razoavelmente montada. E a dificuldade no início foi, para contar essa história, que eu já comecei a pensar, é que naquele tempo se consultava a coleção do jornal à mão. Exato. Em grandes calhamaços de papel, você tinha que anotar à mão. E aí você chegava e ia escrever alguma coisa, esqueci, tinha que voltar, o processo era impossível. Então eu falei, então eu vou juntar material, vou melhorando, vou ver, vou ler sobre o período, vou fazer o que eu puder, até chegar a hora que, enfim, isso um dia vai se resolver. Esse um dia aconteceu eu fui juntando e preparando, eu já sabia o que eu queria escrever. Em 2002 eu escrevi em 20 páginas um texto que a ideia do livro estava lá. E não foram alteradas? Mesquita, não, a ideia, as 20 páginas... Essas 20. O fundador do jornalismo moderno no Brasil, isso era o título, né? Eu sabia o que eu queria, mas só quando veio uma coleção digital, quando eu tive acesso a uma coleção digital do jornal em todo o período de vida do Júlio Mesquita e de todos os jornais da reunião de Campinas, o que foi possível quando eu fiz uma pesquisa para a Casa do Pinhal, que montei um arquivo eletrônico para eles. A Casa do Pinhal é uma fazenda de café que tem uma associação cuida e que montou um arquivo eletrônico. Aí eu falei, agora dá. E aí eu comecei a escrever. Aí, depois que eu comecei a escrever, foram 4 anos e meio escrevendo todo dia. E você faria tudo outra vez? Olha... sabendo que demoraria tanto? Olha, você quer saber, foi um grande prazer fazer isso, porque eu tinha todas as ideias, eu tinha todo o material, eu tinha uma pesquisa boa feita, muito bem organizada, uma equipe de pesquisa que está aqui, que é muito boa. Meus parabéns aos pesquisadores. Então, estava tudo certo para fazer. O que precisava é ter coragem para enfrentar o Júlio Mesquita e seu tempo na escala que eu quis dar. Perfeito. Ana Vaz, abre a roda. Cafu, eu queria entender aqui, aí na tua pesquisa, que foi feita a maior parte dentro do próprio Estadão, né?
É muito impressionante aqui as mudanças que você conta, que o Júlio Mesquita fez, a visão que ele teve, como ele modernizou muito à frente de muitos países, né, naquele momento. E ele estabeleceu um modelo que a gente vê que o Estadão preserva até hoje em muitos aspectos. Assim, o tom do editorial é o que ele estabeleceu há mais de um século atrás, né? Enfim, a organização dos repórteres do interior, os repórteres internacionais. Eu queria saber aí da tua experiência aí de tantos anos com a família Mesquita, por que, no seu entendimento, esse modelo andou tão pouco? Ele foi tão revolucionário lá atrás, na mão, né, do Júlio I, e parou e andou pouco a partir de então, né? Bom, eu não fiz, eu não tive relação, fora o período que eu estava trabalhando lá, que se encerrou em 2000, eu não tive relação com a família em nenhum momento. Eu não entrevistei ninguém para fazer esse livro, eu não perguntei a ninguém. Eu tinha, sim, um conhecimento que eu adquiri naquela época e que eu fui usando. Agora, o Júlio Mesquita montou o padrão do jornal que foi assim mundialmente. Quer dizer, o New York Times, o Financial Times, os grandes jornais do mundo se organizaram na virada do século XIX para o XX, e no caso do Júlio Mesquita um pouco depois, dessa forma. Esse é o jornal que só agora com a internet está sendo posto em dúvida. Mas a organização por editoria, separar editorial de artigo, de reportagem e de telegrama propriamente dita, que esse é o espírito do trabalho do Júlio Mesquita e que eu queria mostrar em detalhe, porque a grande coisa desse livro é que tem os acertos e os erros. Dá para mexer com as duas coisas, né? E isso só foi possível porque eu pude consultar, na verdade, a coleção do jornal. A organização do jornal que ele criou está na nossa cabeça até hoje. Todos os jornais bons do Brasil são organizados segundo o mesmo modelo. O que está na capa, só a cadernização do jornal que é mais recente. Mas o grosso foi organizado nessa época. E só está sendo posto em dúvida pela concorrência com a internet, né? Então, eu também quis fazer nesse livro um balanço dos meus 40 anos de jornalista. Quer dizer, o que eu aprendi nessa profissão, eu trabalhei meio em todas as áreas de jornal ao longo dos 40 anos, então eu queria dar para o leitor uma impressão um pouco de o que é, enfim, trabalhar na incerteza do jornalismo, que é uma profissão de erros e acertos. Você tem que falar, mas você sabe que você pode estar errado. Leão Jorge, você narra no seu livro... Só para esclarecer, como é o nosso companheiro de profissão e nosso amigo, Jorge Caldeira, ele é conhecido como Cafu. Sim. Né? E tem esse apelido, ganhou esse apelido muito antes do capitão da seleção brasileira, que é o Cafu 2. Tá certo. Então não estranhem. Vem do se ele for Cafuringa, chamado de atacante Cafu, do porque Fluminense. assim estamos habituados. Dos anos 60, Leão. Cafuringa. Jorge, você, no seu livro, descreve o momento da implantação desse moderno jornalismo e, digamos, 100 e poucos anos depois, você testemunha agora, digamos, o ocaso, uma decadência desse modelo, né? Ameaçado, como você mesmo disse, pela internet. Você tirou dessa leitura do jornal do século XIX alguma experiência que pudesse iluminar o desafio dos jornais agora na internet? Olha, o que eu acho que é difícil falar disso, né? Eu posso falar do que eu estou vivendo. Não era parte do projeto do livro fazer isso, mas agora, depois que ele ficou pronto, você lê e repensa o que você fez. Porque quando você está escrevendo, você está pensando no que você tem que escrever, né? Na continuidade da história, no leitor que está com você. Mas depois, quando eu fiz a dedicatória do livro, eu dediquei o livro às pessoas que me ensinaram jornalismo, né? São 40 anos de ensinamento de jornalismo, de muita gente com quem eu convivi profissionalmente. E aí eu comecei a perceber que talvez tivesse um sentido de refletir mesmo sobre o que é essa profissão e qual é a situação atual, né? O que o Jornal do Passado ensina? Ensina o seguinte: a narrativa básica do jornal é a testemunha, a pessoa que foi lá ver, o repórter, no fundo. Essa é a figura que, separada do editorialista e do articulista, que escrevem em casa, ou teoricamente não precisam ver, é o que punha a mão na massa. Essa figura, o que o jornal trazia de importante, né,
Acho que Euclides da Cunha, nos Sertões, foi o primeiro grande repórter do Estadão. Ele era editorialista, mas ele saiu editorialista, voltou repórter e mudou de consciência. O relato dessa experiência, eu estive lá e vi isso, e com um relato razoavelmente frio, é uma coisa que está desaparecendo porque hoje ninguém vai ver. O que viu não é o que escreve. Não, e está na internet, alguém vem tudo picado e você reorganiza. Então, o valor da experiência pessoal, que é central na figura do repórter e da reportagem, e que era o que, vamos dizer assim, que movia mais uma redação, está desaparecendo como experiência dentro da redação. A redação hoje é uma coisa mais fria, feita de juntar muitos pedaços de uma coisa que quem está escrevendo não vê. Antigamente, todos aqui que foram no tempo antigo, vamos dizer assim, saíam de manhã sem saber o que iam escrever de noite e tinham poucas horas para relatar. E esta coisa é a atividade central, acho, do jornalismo, nós vendo pela história, e que eu acho que hoje em dia talvez se precise ler a história para entender o que era. Ô Jorge, Neumann. Quando você começou a escrever o livro, ainda não havia essa discussão em torno da questão da autorização da biografia. Ao longo da sua pesquisa e de você estar escrevendo o livro, se discutiu muito essa questão. Afinal de contas, a biografia precisa ser autorizada pelos herdeiros ou pelos personagens por lei. Aí veio o Supremo e decidiu que não tem essa não, que biografia é como se fosse uma reportagem, faz parte da liberdade de expressão. Esse tipo de problema existiu na hora que você estava escrevendo? Houve um momento em que você se sentia obrigado a consultar os mesquitas sobre a história ancestral deles e, de repente, você não teve mais, e aí você publicou o livro. É uma mera coincidência ou essa discussão em torno da biografia autorizada ou não conduziu seus passos ao longo da pesquisa e da redação? Só um minuto, Jorge. Queria lembrar, não registrei na apresentação, que o escritor José Neumann é o autor, entre outros livros, o que sei de Lula. Sei de Lula. Que é uma leitura essencial. Com você, Jorge. Bom, esse foi um fantasma que acompanhou todo o tempo da pesquisa e da escrita. Eu sempre, protestei publicamente, assinei os manifestos, enfim, achava um terror o período da biografia autorizada. O Brasil perdeu o Rui Castro como biógrafo durante esse período. Isso já diz o tamanho do desastre que foi isso. Mas eu, como alguns outros historiadores, pensei o seguinte: se eu for introjetar isso, eu não vou poder escrever nada. Então eu vou escrever como se fosse uma biografia não autorizada mesmo e sem consultar, e depois, se der algum problema, deu. Agora, eu sou uma pessoa cuidadosa. Eu dei esse livro pronto para uma dúzia de pessoas lerem. Vocês sabem que o jornalismo é crítico. Uma das coisas que eu aprendi, aliás, o Otávio Frias Filho é um crítico feroz. No dia seguinte, ele lê, olha, não é assim que você fez, você deveria ter feito assim. Então, eu sempre aprendi a ouvir isso. O jornal não é uma coisa pronta. E entreguei para várias pessoas lerem, entre as pessoas uma que era da família, era uma dúzia de pessoas, que não fez nenhum comentário. Depois do livro pronto, eu fui lá e disse, olha, escrevi um livro. E tiveram uma certa surpresa quando eu disse, escrevi um livro, mas eu sabia que eu estava lidando com gente que estava na mesma posição de não achar que precisa de autorização para uma biografia. Então, foi em confiança. E para completar tudo, no dia que o livro foi lançado, na véspera do lançamento do livro, foi suspensa a proibição, o que tornou finalmente, enfim, uma grande sorte, uma grande coincidência, se ganhar na e loteria. Voltou à normalidade. Mas eu sempre imaginei que o tipo de relação, tendo trabalhado, eu trabalhei em todas as grandes empresas jornalísticas de São Paulo e do Rio, é um tipo da gente que não iria fazer isso. Então, talvez uma coisa inconsciente nisso, mas eu sabia o tempo todo que eu podia, que não ia precisar de autorização e que isso não ia acontecer. Então, eu passei à margem disso. Agora, a proibição, não fosse eu fazer a biografia de um jornalista, de alguém que lida com liberdade de expressão, seria complicada. Então, foi a minha sorte ter escolhido há muitos anos antes esse personagem e ter acabado nesse especial dia. Helena. Jorge, pela sua obra, você
trabalha com uma quantidade de fontes primárias cada vez maior. Quem leu Mauá se surpreendeu no Banqueiro do Sertão pela quantidade de fontes primárias, e esse último livro é um escândalo praticamente, porque você sabe, desde o nome, você recria vários momentos da história do Brasil que a gente nunca aprendeu em escola nenhuma. Quer dizer, a construção da estrada de ferro Santos-Campinas, você sabe o nome das filhas do dono da estalagem de Jundiaí, como você sabe as posições do Joaquim Murtinho na briga na época do Campos Salles, e você tem um nível de detalhe e fidedignidade impressionante. Como você administra esse cotidiano dessa massa de dados monstruosa? Bom, são duas coisas. Primeiro que eu sempre fui pesquisador. O meu primeiro emprego, 40 anos atrás, na Abril, era como pesquisador de enciclopédias. DEDOC? Não, nas enciclopédias da Abril Cultural. Na Abril Cultural. Trabalhou no DEDOC? Não, trabalhei com o DEDOC, mas fazia pesquisa de enciclopédia, quer dizer, verbete de A a Z. Escrever de aba com abacate, abacaxi, até Zoroastro, Zwingli, enfim. Isso dá um treino de lidar com pesquisa de qualquer coisa. Mas eu sou também filho da informática. Então, eu, como pesquisador, o Mauá foi o último livro que eu escrevi à mão. Quer dizer, que não tinha fontes informáticas e eu não tinha banco de dados, eu não podia ir juntando as coisas e ter uma ajuda à memória da eletrônica. Isso é cumulativo. Então, à medida que eu fui fazendo pesquisas, isso foi acumulando. E eu fui treinando gente que trabalha comigo, que é capaz de lidar com isso, que foi construindo essas fontes, esses bancos de dados, essas coisas junto comigo. Isso em si não quer dizer nada. Quer dizer, para aprender a contar a história é o que eu aprendi na profissão de jornalista. Não tem mais do que isso. E para ler, eu escrevo pensando no leitor e não em mostrar as coisas. Esse nível de detalhamento é possível porque a quantidade de fontes que você abarca e hoje o que está à tua disposição para escrever é muito mais do que existia 20 anos atrás. Antes de passar para o Zé Leonardo, te pergunto, você se surpreendeu com algumas das descobertas que você próprio fez? Sim, teve uma em especial que é todo o estudo da política de valorização do café, que ocupa... Enfim, que eu pude detalhar de um jeito que não está detalhado em nenhum livro de história, nem de perto. Por quê? Porque essas coisas que nascem da pesquisa. Como eu tinha a coleção do jornal, eu descobri que o jornal começou um debate em 1901, quando rompeu com o governo, sobre como fazer com o café. E achou uma figura extraordinária, que chama-se Augusto Ramos, que foi quem fez o bondinho do Pão de Açúcar, para resumir a coisa. Fantástico. Então, que fez todo o plano e começou de artigo de jornal e mudou o país. Veio de baixo para cima. E eu consegui acompanhar, graças ao jornal, praticamente o dia disso, de 1903 a 1908, 9. Que foi o tempo que durou essa construção. Então, isso eu consegui fazer com esse grau de detalhe que o manejo dessa quantidade maior de fontes e coleção de jornal e coisas novas permite que você faça. Zé Leonardo. Bem, Jorge, primeiro, parabéns pelo livro. Não é apenas um livro, são 4, né? São 4 livros, um só. Eu vou, basicamente, retomar isso que acabou de ser dito, é que é um livro, é uma biografia, mas que também passa pela história, né? Isso é Rui Mesquita e seu tempo. E parece que tem uma característica, um traço específico da pesquisa. Tem até um historiador francês que diz que o pesquisador é meio inumano, porque ele adora ser contraditado. Quando a gente começa uma pesquisa, nós temos algumas ideias. Você seguramente tem algumas ideias sobre o Júlio Mesquita, tal, né? E eu gostaria de saber se as ideias iniciais, originais, que sempre que a gente faz uma pesquisa a gente tem, né? Se elas se transformaram, se elas se modificaram, se houve alguma novidade. Quer dizer, no final da pesquisa, qual foi a grande novidade que você encontrou?
Olha, o que eu não esperava no começo, e que depois até foi melhor, eu sabia, ou gostaria de ter feito quando eu comecei a fazer, uma coisa que eu achava que eu já tinha maturidade para fazer, que é um contraste entre uma pessoa e seu tempo submetida à pessoa. Quer dizer, fazer uma biografia, acompanhar bem o jornal, mas poder falar do tempo de uma maneira muito ampla, né? E isso é falado através dos erros e dos acertos do Júlio Mesquita, que às vezes acertava, às vezes errava e ia conduzindo as coisas. Eu queria acompanhar isso de perto. Então, a narrativa é essa. Eu acho que o livro é bom de ler por isso, porque você consegue fazer quase como se estivesse lendo um jornal, ver um tempo inteiro. Porque o jornal é isso também, né? O jornal pretende ser uma miniatura do mundo que você, em poucos minutos, abarca na sua casa. Isso é uma criação histórica. Eu queria acompanhar como isso foi criado e com a mesma graça que tem ler um jornal, né? Então, o fato de enfim, de poder fazer isso de maneira ampla, né, de jogar, de ligar o personagem em seu tempo, foi o que mais me surpreendeu. Enfim, eu diria que eu mudei muita coisa no meio do caminho, porque nem todos os erros, especialmente os do Júlio Mesquita e os meus, ficam visíveis no começo. Aí você percebe, às vezes, que a organização não está boa, que a coisa vai. Aí você tem idas e vindas nesse processo. Mas, Jorge, insistindo no tema, quais as principais diferenças entre o Júlio Mesquita que você imaginava que fosse e o que você descobriu com as pesquisas? Principais diferenças. Olha, o Júlio Mesquita, pessoa, eu tinha uma boa noção dele. Não mudou, quer dizer... Não tinha? Não. Bom empresário, bom boêmio, uma figura alegre, uma pessoa que não guarda ódio, essa coisa toda, quer dizer, o traço do personagem se manteve. Sim. Mas os acertos e erros, os erros eu fui descobrindo que eram muito mais frequentes e maiores do que imaginava. Quer dizer, quando você faz um resumo, você parte, aquilo foi bom. Ele fez o jornal ser do tamanho que era, mas não foi um caminho reto. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o escritor Jorge Caldeira, que acabou de lançar Júlio Mesquita e seu tempo. Estamos de volta com o escritor Jorge Caldeira, autor de Júlio Mesquita e seu tempo. São 4 volumes. Jorge, nesses 4 volumes você faz um resgate da República Velha, que eu até escrevi isso, a resenha publicada pela revista Veja. Isso faz com que esse livro devesse ser distribuído entre estudantes aí do 1º, do 2º grau. Entre esses personagens que você retrata, os presidentes da República Velha, qual foi o mais surpreendente para você pela desinformação que existia sobre ele? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, que você retrata como um democrata exemplar. Prudente de Moraes, sim, ele foi o único republicano, vamos dizer, da propaganda, que quando se tornou presidente, porque era um começo de regime, cada um fazia o seu modelo, cada um era presidente a seu modo. O Marechal Deodoro foi um ditador bom e um presidente que não sabia lidar com o parlamento. Floriano, autoritário. E o primeiro presidente que se pensou como que hoje é um presidente da República, alguém que deve satisfações à população, que governa em nome de terceiros, que está lá porque foi eleito, e isso significa que ele tem obrigações para com a população que são muito claras e muito imperiosas, ele tem que cumprir aquele ritual, foi o Prudente de Moraes. Não à toa, foi muito maltratado durante o seu próprio governo. Agora, uma das vantagens de você trabalhar com o jornal é que você vê isso em detalhe. Mesmo o Júlio Mesquita demorou para se acostumar com o Prudente de Moraes democrata. Ele teve laivos de florianismo, ele seguia a opinião média no jornal, mais ou menos média entre os republicanos.
O Prudente de Moraes, até o dia que sofreu um atentado, foi bastante criticado pelo lado, depois que ele entendeu que o Prudente de Moraes era um democrata. Há uma diferença entre ser republicano e ser democrata que foi essencial, foi uma ruptura essencial no Júlio Mesquita, que não se definia em termos ideológicos quase nunca. Ele se definia republicano, para ele queria dizer, tiramos o imperador, tiramos o poder ilegítimo, pessoal e arbitrário e teremos automaticamente uma democracia. Retirado o imperador, começaram as ditaduras republicanas e ele começou a perceber que havia uma distância muito grande entre um regime de responsabilidade e uma democracia. O Prudente de Moraes ensinou ele isso. Ô, Jorge, você está falando de república... Neumann e Leão. E democracia. Eu, cada vez que eu vivo aqui em São Paulo, desde 1970, portanto há 45 anos, e identifico sempre em São Paulo um espírito republicano, um espírito liberal, e isso está muito refletido ao longo das 1.740 páginas do seu livro. Você acha que o seu livro, de certa forma, ele entra num momento em que é preciso tomar conhecimento, tomar consciência desse espírito republicano e liberal que levou São Paulo a ser o que é? Uma cidade que, quando o Júlio comprou o jornal, tinha 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. Depois, quando ele morreu, tinha 700 mil. Né? A grandeza de São Paulo se deve também muito ao seu espírito republicano e ao seu espírito de respeito à liberdade que se constrói ao longo, não apenas da Velha República, mas ao longo da história do Brasil? Eu acho que de alguma forma sim, mas de uma maneira talvez mais específica, porque eu acho que uma coisa curiosa, até relacionada ao que o Augusto estava falando, da memória que a gente tem desse período, é que uma das coisas que me espantou foi que eu consegui números muito exatos do crescimento do jornal. Né, que é uma coisa... O Júlio Mesquita entrou no jornal em 1888, o jornal tinha 904 assinantes. Em 1927, quando ele morreu, o jornal tinha 48.600 assinantes. A base foi multiplicada por 53 ao longo da vida dele. O ex-libris é o cara vendendo o jornal na rua. Exatamente. E, além disso, ele cresceu 10,5% ao ano durante 40 anos. Isso é um crescimento exponencial da economia. A China experimentou isso nos últimos 40 anos, aliás, talvez nem a China tenha crescido nessa proporção. E aí eu percebi que esse crescimento do jornal, que era um crescimento parecido com o crescimento da indústria em São Paulo, né, é muito maior que o crescimento da agricultura. O café em São Paulo, no mesmo período do Júlio Mesquita, cresceu uma média de 2,2% ao ano. Então, quem tinha de café e investiu na média do setor do café, tinha 3 ao fim de 40 anos. Quem tinha em jornal, que era o Júlio Mesquita, ficou com 53. A diferença é gigantesca. Então, nós temos um processo de industrialização, de modernização imensa, que é do jornal, da indústria de São Paulo, não da agricultura, e eu fiz o seu tempo brasileiro, da indústria do Brasil, né? No Brasil inteiro, a indústria cresceu mais do que a agricultura, seja em Porto Alegre, na Bahia, no Pará, Belém, enfim, a industrialização começou no Brasil nesse período. E foi muito forte. O Brasil saiu de uma economia estagnada no Império. Entre 1820 e 1890, a renda per capita do Brasil cresceu 0 ou regrediu a algumas diferenças. E passou a ser, no período de vida do Júlio Mesquita, a economia que mais crescia no mundo, acima dos Estados Unidos. A gente não tem essa noção. Esses números que eu estou falando são números de pesquisas recentes, de econometristas que começaram a estudar a história e que estão mudando radicalmente o conhecimento da história. Então, a memória geral desse período é a memória da má política. Por quê? Porque o sistema eleitoral não evoluiu. Era viciado. O governo central, o governo federal, que passou a ser federal, que era o governo central do Império, não mudou nada. Ele foi praticamente as estruturas administrativas, e o que ele fazia foi a mesma coisa no Império e na República. Então, toda a modernização do período foi concentrada em prefeituras, do ponto de vista de governo, e especialmente os governos estaduais, que não existiam como administração e foram criados nesse período, que incentivaram muito o crescimento, especialmente o governo do Estado de São Paulo, que aí eu estudo em muito detalhe como ele fez. Então, o que eu acho que esse livro traz de novidade para todo o período
é entender que foi um período de violenta modernização do Brasil e não visto como tal pela Isso tem a maioria ver das com pessoas. a abolição e república? Desculpa, Oi, só para completar aqui. Tinha a ver com abolição e república? Duas bandeiras do Estadão? Esse crescimento O Júlio Mesquita era um abolicionista radical, organizava fuga de escravos, organizava quilombos, onde eles eram treinados militarmente para fazer mais fugas. Então, eu acho que alguma relação tem. Jorge, uma das coisas dessa leitura da Primeira República, para mim foi muito surpreendente, é que o presidente Campos Salles, em primeiro lugar, você descreve, de certa forma, compara com o imperador, quer dizer, muito autocrático, mas ele sai do seu livro com uma imagem muito, digamos, muito menor do que nos outros livros da história. Essa é uma surpresa que você teve também? Olha, a surpresa maior que eu tive com o Campos Salles, quando eu fui detalhar as coisas, foi perceber que o Campos Salles, primeiro, ele tinha uma grande consciência de si mesmo. Então, o que eu analiso do Campos Salles é com os textos do próprio Campos Salles. E ele pensava a presidência da República, ao contrário do Prudente de Moraes, que pensava como um democrata e prestava contas como um democrata, com uma adaptação do papel do imperador. E deixava isso muito claro. Muito claro e explícito. Ele dizia que o presidente da República governa e administra, depois dirige, governa e administra, que eram as palavras que ele sabia e citava em negrito, com as quais o imperador definia seu próprio poder. Então, essa interpretação conservadora, ou praticamente, se você quiser voltar ao Império reacionária, eu não esperava que fosse tão clara. E o Joaquim Murtinho, que era o ministro da Economia que o seguia, era um fisiocrata. Enfim, também eu analiso com suas próprias palavras. Eles promoveram uma recessão brutal, que foi a única queda de crescimento em todos. De 1889 a 1930, a economia do Brasil cresceu muito fortemente, exceto nesse período. E aí tem toda a discussão de como isso foi construído, que não é exatamente a discussão usual do período atual. Os dados econômicos, tem um volume que se chama o tempo econômico, que é onde, porque esse período é difícil de entender. Quer dizer, é um período que você sai da estagnação para um crescimento muito grande em pouco tempo, sem mudar o sistema político radicalmente, porque, afinal, o Rodrigues Alves era conselheiro do Império, Afonso Pena era conselheiro do Império, então, e o sistema de voto não mudou, não se abriu o voto no Brasil, né? É uma coisa difícil de entender. O que muda mais? O conhecimento de economia que a gente tem desse tempo, que não está acabado, você não tem um PIB calculado, você não sabe os detalhes, mas você sabe que houve um crescimento grande. Então, o problema muda. Em vez de você explicar um mau sistema político, você tem que explicar um bom desempenho econômico. Jorge. Ana e Zé Leonardo. Pois não. Cafu, teve essa separação que o Júlio Mesquita fez do jornal do governo, né? Ele separou Igreja e Estado, mas mesmo assim ele continuou sempre muito enfronhado com o poder, até o fim, né? Sobre aquela questão do artigo do café, que iniciou uma questão econômica no país, de maneira tão impressionante, né? Isso que você levantou aí na tua pesquisa, a gente hoje, o jornal hoje perdeu essa capacidade porque isso se diluiu nos outros meios, porque somos muitos jornais, ou porque essa articulação não existe mais? A imprensa é menos importante hoje no país? Eu acho que a imprensa é mais importante. Na verdade, a separação foi ao contrário. O Júlio Mesquita, nas vezes que era sempre um dilema, servir o governo ou servir o leitor. Você se manteve sempre fiel ao princípio. Exatamente. As duas vezes que ele teve que escolher radicalmente, eu não posso servir aos dois senhores, ele largou o governo e foi servir o leitor. Isso que fez o Jornal Moderno. Então, afastar do governo, ele sabia, o Júlio Mesquita também tinha muita consciência, e tem os textos aí todos, ele sabia que líder político é uma coisa, dono de jornal é outra. Ele era as duas ao mesmo tempo e dizia para os liderados em banquete, dizendo, olha, vocês estão à frente de uma figura meio esquisita, tá? Eu não deveria estar fazendo isso. E, de fato, são incompatíveis. Então, hoje a imprensa é afastada do poder e o jornalismo moderno que ele criou é exatamente isso. Quer dizer, que o jornal não serve ao governo, serve ao leitor. Né? Então, o jornal hoje que não serve ao governo é mais importante do que o jornal que servia aos dois e mal aos dois na maior parte do tempo. Tanto que ele não teve sucessores políticos, né?
Nenhum outro descendente aí se meteu com política. Porque a separação foi Cargos feita, né? políticos. Nenhum disputou cargos políticos, eu estou enganado. Não, nenhum disputou, mas o Os problema... descendentes todos ficaram no jornal, né? Todos ficaram, mas a separação foi feita, e uma vez feita, é difícil voltar atrás, né? Porque o que é interessante outro dos meus aprendizados é que tem a gênese detalhada disso. Quer dizer, o jornal que ele começou a trabalhar era um jornal que o editorial e o artigo eram a mesma coisa. O dono do jornal assinava um artigo. E o resto era uma pagineta de telegrama, de quinta categoria, um folhetim, né? Ele separou primeiro o editorial do artigo. O editorial do jornal era não assinado, os artigos eram assinados. Depois, o editorial da reportagem, que foi o Euclides da Cunha indo para Canudos. Dali para frente, o repórter virou outra coisa. E depois, a estrutura do jornal, da estrutura política, que é o Jornal Moderno. Zé Leonardo. Bem, Jorge, voltando um pouco ao Campos Salles, eu acho que as observações que você fez são muito procedentes e tal, e até a minha perspectiva sobre o Campos Salles modificou também. Mas a gente tem que considerar, por outro lado, que não existiria a República Velha sem o Campos Salles. Quer dizer, o Campos Salles por meio da política dos governadores. Tem uma história muito curiosa, é que todo eleito na Primeira República, todo candidato eleito a presidente tomou posse. Tem uma história do Júlio Prestes que vai à Inglaterra, ele tinha sido eleito e tal, e o governo inglês não recebia ninguém antes da posse. Mas disseram para o governo inglês, não, isso você pode receber, porque nesse país é assim, quem se elege toma posse. Então receberam o Júlio Prestes e foi justamente o candidato que foi derrubado pelo movimento de 1930. Mas então tem uma estabilidade extraordinária na República Velha. É por meio, sem dúvida alguma, de manipulação de voto a descoberto, tal, mas essa estabilidade é o resultado da política dos governadores criado pelo Campos Salles. E se houve um movimento de 1930, é porque o Washington Luiz feriu a política dos governadores. Ele degolou a bancada mineira, tal. Então, apesar de tudo que você se referiu ao Campos Salles, que está realmente muito bem demonstrado, etc., tal, o Campos Salles, para usar uma expressão que é um lugar comum, né, é uma espécie de espinha dorsal da Primeira República. Sem a política dos governadores, você não consegue, naquele sistema de federalismo, ajustar o poder central com o poder nos estados. Então, é claro que tudo isso que implicava com manipulação, com comportamentos antidemocráticos, mas que já estava na ordem do dia, com voto a descoberto, por exemplo. Então, bom, aí eu acho que vou ter que discordar bastante de você. Eu acho que a estabilidade da política do Brasil vem do sertão. Que é o seguinte, nenhum município do Brasil conheceu ditadura. Qualquer município do Brasil elege regularmente, toma posse, no sentido inglês, de quem é eleito toma posse, tem seu mandato e vai embora desde que existe Brasil. É desde sempre. Desde sempre. A Câmara de São Paulo funciona regularmente desde 1554. A Câmara de São Vicente desde 1522, a de Olinda desde 1541, Salvador desde 1549, Rio de Janeiro desde 1565. E de 3 em 3 anos tem eleição. O vereador, no tempo da colônia, depois de 4 em 4, o vereador toma posse, então são 500 anos, 480 de regularidade. O Congresso do Brasil funciona há mais tempo regularmente que o Congresso da França. Aqui parece fácil fazer um congresso, não é. Só que aqui funcionou desde sempre por causa dessa tradição local. Então a estabilidade e o mandato vem de coisas, do meu ponto de vista, bem mais profundos e sertanejos do que o governo central. O que o Campos Salles fez, do meu ponto de vista, foi adaptar um mecanismo que permitisse que de cima você controlasse o resultado da eleição. Não, trata-se de acordos. Sim, acordos com as oligarquias estabelecidas nas unidades, nos estados, inclusive as municipais. É porque no nível municipal o que existe é a política coronelista e de domínio dos votos. Não há essa democracia nos municípios, no município sertanejo. Tem aquela história do Euclides da Cunha que vai dizer que é muito mais fácil um vereador de oposição... Mas você tem pressão, aquela história que está nos sertões, que você conhece tão bem, o Euclides da Cunha, que vai dizer que no município que você tem
tem são senhores de baraço e cutelo. A possibilidade de você votar contra um mandão local, mandão de aldeia, é realmente reduzida. Sim, mas isso existia antes do Campos Salles e existiu depois. Sim, o que o Campos Salles fez foi ajustar essas esferas. Mas a coisa continuou com a mesma cara. Bom, aí teríamos uma longa discussão. Acho que claro. Essa é uma das riquezas do livro. Sim, não, mas, não há enfim, dúvida. o ponto aí é o seguinte: se você pensar que eu fiz a biografia de alguém que rompeu com o Campos Salles no dia que apoiava o Era Campos Salles, parente. em primeiro lugar, o Campos Salles Contra era um parente. republicano histórico. Eu conto o tempo que ele era republicano histórico, filho de tropeiro, fundou a província de São Paulo, que era o jornal do Partido Republicano, dirigiu a publicação, foi um ministro da Justiça extraordinariamente progressista, separou o Estado da Igreja em 1889, mas o Júlio Mesquita, que era casado com uma sobrinha do Campos Salles, né, apoiou o governo achando que estava certo a política econômica do governo, e quando foi criada a política dos governadores, no dia ele rompeu. Por quê? Porque ele falou, isto é uma falsificação da democracia. Quem elege é o povo e quem governa é o seu representante. Isso que o Campos Salles está fazendo é determinar o resultado eleitoral contra o povo e querer transformar o Estado em agente político que falsifica a vontade popular. Então, fazendo a biografia dessa pessoa, eu não posso tratar de outro jeito a questão a não ser desistindo do meu personagem. Claro. Então, eu tenho que entender por que o Júlio Mesquita tomou esse tipo de atitude e por que ele o tempo todo analisou o sistema político brasileiro, do governo central, porque não é o sistema político. O Júlio Mesquita foi eleito vereador quando ele era um abolicionista radical. Então é mais fácil você se eleger vereador contra o sistema de poder do que presidente da República, né, para usar a coisa. Foi eleito deputado estadual contra o regime monárquico. Foi dissidente usando os mandatos, né? E teve que renunciar à política 2 vezes porque o partido, por causa desse tipo de imposição criada pelo Campos Salles, o expulsava porque ele não queria obedecer, ele queria que a eleição fosse a eleição. Ele transformou o Rui Barbosa em candidato na campanha civilista exatamente com esse tema. Quem escolhe o governante? O conciliábulo lá de cima ou o eleitor? E esse foi um tema que apareceu, porque formalmente o sistema funcionava, você tem razão, e o Campos Salles que ajustou o funcionamento formal do sistema, mas essa pergunta ficou de fora. Helena. É impossível você ler o livro sem começar a torcer furiosamente pelo Júlio de Mesquita, porque você recria as grandes discussões, os grandes impasses do tempo e você mostra as posições aí com muita cuidado, com muito detalhe. Você, por outro lado, recupera a pujança do crescimento econômico que o Brasil teve nessa época. E hoje? São Paulo, sobretudo. São Paulo, sobretudo. Porque você tem um crescimento econômico de uma província que era 10ª colocada em relação às outras, começa como 10ª colocada, e pelo fato de ela refazer as leis econômicas, ela tem um avanço violento e inexorável, quer dizer. E hoje em dia, quais são as grandes... Como a gente retrata? Porque essa briga... Um país rural, um país agrícola, um país industrial, um país mais inclusivo ou menos inclusivo. Interferência do governo. Menos interferência. Todos esses temas estão colocados na nossa mesa hoje em dia. Hoje o que acontece? Bom, é difícil, quer dizer, você sabe que sobre isso você vai escrever. Não, você sabe que historiador é bom para falar do que já foi. O que vai ser, economista, contratem um economista, que economista faz previsão. Você é historiador, é jornalista ou é biólogo? Por que eu estou falando? O jornalista que você é, que é a verdade, ama a verdade, e a verdade é uma só. O historiador hoje é cada vez mais a versão, né? Le Goff, Benjamin, todo mundo, quer dizer, a história, ela tem várias versões. O biógrafo, ele está concentrado ali naquela vida. No seu processo de trabalho, na escrita, tem essa luta, e quem ganha essa luta? Bom, deixa eu tentar responder as duas. O meu processo de trabalho para fazer esse livro foi trabalhar de manhã até de noite durante 4 anos e meio escrevendo,
Chega de manhã, escreve, vai para casa, dorme, volta, escreve, para um fim de semana ou outro. Então, o processo de trabalho aí é do escritor, é plenamente do escritor, não tem a história tomar conta de você. Com isso, você não acompanha o dia a dia da mesma maneira que os outros. Os últimos 4 anos da vida brasileira, eu vivi pensando em 100 anos antes. Né? Não sei qual é a relação entre uma coisa e outra, porque se está despertando questões presentes, é muito difícil para quem entra na vida de escrever e tem que escrever, porque o jornal tem vontade que você escreve todo dia, então você dorme tranquilo, vai para casa, você já fez o que tinha que fazer, amanhã é outro dia. O livro não acaba, você parou no meio, você vai dormir e ele está dentro de você e você volta no dia seguinte, é mais um pouquinho de remada, né? Atravessar o oceano remando. Obviamente deve ter uma relação entre o que está acontecendo hoje no Brasil, porque eu escrevi o livro nesse momento. Mas o que eu busquei, é curioso isso, né? Você fez uma boa pergunta. O Júlio Mesquita era um modernizador feroz e ele é a expressão do que deu certo na modernização capitalista do Brasil. A empresa que ele criou e o jornal que ele criou, que tiveram muita vida para além dele, foram expressão desse momento. Então, tem sentido até hoje. De fato, enfim, vamos dizer assim, eu saí do momento de viver em outro tempo, que a vida do escritor permite, numa hora que era uma crise que eu nem imaginava quando começou, né? Então, o momento atual, onde eu estou voltando para o mundo para ver as coisas, de fato, tem uma grande perplexidade hoje sobre o que é o Brasil e o que faz o Brasil crescer, né? O Júlio Mesquita, eu posso falar de como o Júlio Mesquita via isso, porque ele também demorou muitos anos de erros e acertos para começar a entender, e foi com a política de valorização do café que ele começou a entender que o Brasil estava se industrializando e que isto era bom para o Brasil, né? Como é que... É curioso, isso eu teria que perguntar para vocês mais do que responder. A memória do tempo apagou o crescimento econômico. Ninguém fala desse período como um período de grande crescimento, né? Então, há algo na memória brasileira que aquilo que faz as coisas darem certo e andar vai sendo apagado e as lembranças do que é o pior do período, que é o sistema político daquele período, fica, né? Eu acho, baseado na minha experiência de 4 anos como diretor de redação do Estadão e, sobretudo, na leitura do seu livro, que o Júlio Mesquita veria o quadro atual com o mesmo olhar que transparece nos editoriais do Estadão publicados hoje. Porque acho que há uma linha de coerência que se acompanha a história do jornal, e não é teimosia, é coerência, que se manteve. O que aconteceu ao longo da história do Estadão, mais de uma vez, foi que a linha editorial contaminou o noticiário. Isso aconteceu, o jornal teve de corrigir, não sei se tem de corrigir agora. Mas a página 3 ali, eu acho ela muito parecida, porque ele deu as diretrizes aí, que são corretas aos olhos do Estadão, que ele virou o Estadão. Leão, a última pergunta do... Uma coisa interessante sobre quando a gente vê a história do Júlio Mesquita contada, como você contou, e acompanha a história do jornal, é que o jornal ficou associado para uma certa esquerda tradicional, digamos assim, de linha marxista ou o que seja, o jornal ficou associado com o conservadorismo. E, no entanto, o Júlio Mesquita era participou de uma luta armada contra a escravidão, foi oposição ao regime da época, que era o Império, foi oposição à Primeira República, etc. Quer dizer, o Júlio Mesquita aparece como digamos assim, um gauche, né? Uma pessoa de oposição mais do que de situação, propondo transformação mais do que conservadorismo, não é? E isso, de alguma forma, hoje talvez transpareça no jornal. É um jornal de oposição ao atual governo e até dizia o Milor que um jornal tem que ser de oposição ou então é um armazém de secos e molhados. Você vê assim também ou você tende a ver o jornal, digamos, uma mudança na estrutura do jornal? Última resposta, Jorge, nesse bloco. Então, a minha resposta vai estar contaminada por ter lido o que ninguém faz, eu li 40 anos de jornal quase dia a dia lá no passado.
é a mesma da economia. Quer dizer, o Júlio Mesquita ele era uma pessoa moderna num sentido muito diferente do tempo dele. Ele sempre defendeu reivindicar greve como uma coisa normal, ele fazia editoriais dizendo que os grevistas tinham razão em várias greves. Ele tinha uma credibilidade com isso num tempo que greve era proibida por lei. A greve de 1917, que foi a maior greve da história de São Paulo, talvez do Brasil, o governo não conseguiu resolver, foi resolvida dentro da redação do jornal, porque o jornalista tinha mais credibilidade que o governante para tratar de um assunto que hoje é corriqueiro, mas na época não era. E eu ainda tive a sorte de, por causa da Biblioteca da Academia Brasileira de Letras, achar as memórias íntimas do governador Queiroz Arantes, que ele anotou, e aí é muito claro, você vê como um governante pensava a ordem social de uma maneira arcaica, quer dizer, greve é desafio à ordem, e o Júlio Mesquita, bom, greve é parte do negócio. Então, tem o lado, vamos dizer assim, empresarial, capitalista do Júlio Mesquita, era muito mais explícito, só que naquele tempo isso era uma coisa que o colocava muito numa posição com relação ao governo muito diferente da que hoje provavelmente o jornal enfrenta para julgar essas coisas. Teremos agora outro ligeiro intervalo. Voltamos já com o escritor Jorge Caldeira, que acabou de lançar Júlio Mesquita e Seu Tempo. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o escritor Jorge Caldeira, autor de vários livros importantes ligados à história do Brasil, e o mais recente deles é Júlio Mesquita e Seu Tempo. Como agora nós só teremos 15 minutos, eu já passo a bola para a bancada. Zé Leonardo. Bem, Jorge, quer dizer, um dos aspectos, ao lado de tantos outros, extremamente interessante do seu livro, é que quando você vai escrevendo a biografia do Júlio Mesquita, a gente vai percebendo que há ali um grupo social com contornos muito bem definidos, né? Se nós imaginarmos, vou falar rapidamente e tal, se nós imaginarmos as atividades econômicas dele de uma maneira ou de outra ligadas ao café, né? E todas as decorrências das atividades ligadas ao café. Por outro lado, eles têm ideologias políticas, formam partido político, fundam jornais vinculados a esses partidos políticos. E por outro lado, há entre essas pessoas também relações de casamento, né? Que praticamente foi muito interessante e tal. No momento em que o Júlio Mesquita, por exemplo, se casou com a filha do Cerqueira César, que por sua vez tinha se casado com a irmã do Campos Salles, não é isso? As atividades do Cerqueira César se transferiram para o comissionado do pai do Júlio Mesquita em Santos. E, por outro lado, esse é um grupo republicano. Então, não tem aí um grupo social que a gente pode dizer de uma maneira muito bem definida? Um extrato social que depois, utilizando o vocabulário da época, tal, as primeiras críticas à República, tal, vai ser chamada República Oligárquica, né? República da Oligarquia, né? Mas você não deu ênfase a essa questão social, não? Eu dei de outra forma. Deu de outra forma. Vamos lá. O Cerqueira César era filho de um tropeiro que enriqueceu em viagens para a Bahia. Agora a resposta. Agora, então, claro. Agora não vai. Ele era filho de um tropeiro que enriqueceu. O Júlio Mesquita era filho de um imigrante pobre que enriqueceu no comércio, era o único filho alfabetizado de uma família de analfabetos. Morreu com orgulho de ser filho de imigrante que se fez na vida e montou uma empresa. Então, não necessariamente os orgulhos são os mesmos, a situação é a mesma. O setor café da família Cerqueira César e da família Mesquita morreu por maus negócios, eles faliram. O pai do Júlio Mesquita, que trabalhou a vida inteira no café, não ficou oligarca do café, morreu pobre, amparado pelo filho industrial. A família Cerqueira César, que tinha fortuna de capitalista, perdeu tudo no café e o jornal acabou sendo o esteio da família. Então, aí no caso é o contrário, a indústria é que salvou a família.
E a indústria, empresa, veja, o jornal era uma empresa capitalista típica. Então, a modernização se aplica aí dentro também. A gente não, eu acho que a ideia de que porque eram parentes ou coisa, todos têm a mesma posição, não tem. Inclusive a posição econômica. No caso, o Júlio Mesquita estava no lado certo, que era a indústria. Os irmãos e o pai e os parentes estavam no lado errado, que era o café. Quem cresceu foi a indústria. Então, a gente tem que ver esse lado da mudança e da modernização junto com é que a oligarquia, a gente, depois é fácil dizer que foi, mas quando está se formando, não é. Mas o vocabulário é da época. Olha, eu lembro, Leonardo, você desculpa, como temos 15 minutos, a roda precisa girar. Helena. Jorge, quais os próximos planos? Depois de descansar pelo menos um ano, né? Enfim, é difícil. Eu tenho várias pesquisas que andam 10, 15, 20 anos. Tem algumas que eu já estou começando a desistir. Se pudesse, faria uma biografia do Zé Bonifácio, por exemplo, que eu pesquiso há 20 anos. Já publiquei muita coisa sobre o Zé Bonifácio. Eu fiz um site com documentação do Zé Bonifácio. Enfim, mas ainda não tenho o suficiente. Então, agora... aceito sugestões. Eu queria que você me fizesse uma comparação entre os dois grandes empreendedores que você biografou. O grande sucesso da sua vida foi o Irineu Evangelista e o Júlio Mesquita. Você vê algum ponto de, sei lá, de coincidência entre Mauá e Mesquita? E tem um terceiro que eu fiz uma biografia do empresário da colônia, que é o padre Guilherme Pompeu de Almeida, o banqueiro do sertão. Banqueiro do sertão. Eu acho que a biografia do empresário permite você ver particularidades da história do Brasil que não são do grande sistema de poder, do domínio, enfim, das grandes ideologias e das coisas. É sempre um caso. O jornalismo é particularmente feliz para lidar com biografia porque você aprende a se ater ao caso e que nem sempre segue a regra ou quase nunca segue a regra. Né? Então, a similaridade nessas escolhas que eu faço de procurar personagens que são particulares é que eles permitem iluminar o conjunto de uma maneira diferente de quando você olha do grande sistema de poder para o caso particular. Você trabalha na contramão disso e aí as coisas interessantes aparecem. Ana e Leão. O envio do Euclides da Cunha pelo Júlio Mesquita para Canudos foi um grande investimento, ele não sabia o que ia ser. Era perigoso, era até um pouco fora do normal. Mas se não fosse isso, toda a percepção que a gente tem daquele momento histórico seria outra. A história do Brasil seria contada diferente se o Euclides não tivesse ido lá e depois publicado Os Sertões. E hoje, voltando para o começo da conversa, que os jornais têm essa redução da reportagem, dos relatos presenciais, que o jornalismo é mais feito de uma forma diferente. Eu queria, assim, da tua experiência como jornalista e como historiador, que você dissesse, na tua avaliação, qual que é o grande prejuízo para a sociedade da gente, da reportagem estar tão minguada hoje? Então, uma coisa que eu procurei detalhar e que é importante é que a ida do Euclides da Cunha a Canudos obrigou a deixar de ver o mundo do ponto de vista de um editorialista político, que é o que ele era, e ele teve que se ater com o que ele estava vendo. A grande qualidade moral do Euclides da Cunha foi, chegando lá, perceber que tudo aquilo que ele estava falando, com grande convicção e sincera convicção, era uma falsidade e que, em vez de uma revolta monarquista, você tinha um crime. Ele, claro que essa ficha não cai num minuto, mas ele se ateve. Ele entrevistou um menino de 14 anos, prisioneiro, que disse isso para ele e ele falou, esse menino não mente. Então, você vê a realidade no local, é uma experiência de vida que te obriga a pensar no que você pensa, nas ideias abstratas que você tem, de um modo diferente. O Euclides da Cunha mudou o estado. Esta reportagem criou um padrão de reportagem para o jornal que durou até hoje. Então, o jornal deixou de ser um jornal feito por quem ia lá conferir as verdades do partido, para ser feita por alguém que vai ver, supostamente, o que está acontecendo de uma maneira mais aberta. E esta visão desprendida, de alguma forma inocente, manipulada, enfim, complicada, que é a da reportagem, está sendo, de alguma forma, é difícil de você achar
algum relato dessa espécie hoje em qualquer lugar. Então, enfim, eu não sei muito mais do que isso. Mas Leão. por aí que eu vejo. Jorge, você chegou a estudar e, digamos, levantar documentação sobre o Júlio de Mesquita Filho. Em primeiro lugar, quer dizer, isso gerará um livro em algum momento? Em segundo lugar, qual a principal diferença que você vê entre esses dois caras? Porque também esse foi digamos, um monumento, assim, criou 2 jornais, participou da criação da Folha e do Estado que é hoje, e etc. Quer dizer, qual é o percepção? Ficou há quase 50 anos na direção, né? Exatamente, 40... Veja, as diferenças são grandes. A primeira é que um era pobre filho de analfabeto e fez uma empresa. O outro estudou meio por conta própria e era muito mais ligado a uma experiência didática. O Júlio Mesquita teve uma formação na Suíça e teve um preparo para dirigir um jornal. Ele já sabia que seria aquilo. Ele fez um jornal erudito e fez uma universidade. Quer dizer, ele já estava num outro modo de ver o mundo. Eu não tenho os mesmos detalhes de conhecimento da biografia do Júlio Mesquita Filho do que hoje eu tenho do Júlio Mesquita. Eu não sei, né? 15 anos com 4 escrevendo, deixa eu descansar um pouquinho, eu penso no assunto mais tarde. Zé Leonardo, temos tempo para uma última pergunta, eu tinha te interrompido. Tá, não. Uma coisa curiosa, eu percebi que no seu texto, de vez em quando, você se refere ao tio do José de Alencar, né? Você fala os turrões, como disse, um romancista tal, que o José de Alencar escreveu. Devido à Academia de Direito de São Paulo, muitos futuros escritores estudaram em São Paulo, né? E uma coisa engraçada também, que o Bernardo Guimarães, que estudou em São Paulo, escreveu um livro que chama-se Rosaura Enjeitada, é uma narrativa de acumulação de capital por meio do tropeirismo. Você chegou a isso por outras fontes, né? E é uma narrativa ficcional, né? Quer dizer, é possível que a literatura também possa servir de fonte histórica dentro de certas circunstâncias, você não acha? Não, você que tem no seu livro sobre São Paulo, que tem um capítulo inteiro sobre essa relação, serve muito, porque uma das coisas que o Júlio Mesquita fez muito foi se servir desse tipo de gente que era realista, né? De Valdomiro Silveira, que escrevia crônicas sobre a vida sertaneja. O Júlio Mesquita teve a percepção de que a vida local, que era analfabeta, precisava ser transformada em coisa escrita no jornal. Essa é uma das grandes fontes de diferença do Estadão para os seus concorrentes da época. Ele prestava, porque tinha mãe analfabeta, pai analfabeto, irmão analfabeto, ele prestava atenção de que, estando num lugar onde tem muito analfabeto, você precisa de algum alfabetizado que vá lá falar por eles. O Euclides da Cunha, num certo sentido, e todos esses. Só que a gente continua analfabeto. De modo geral, a cultura erudita no Brasil é pobre com relação ao mundo do sertão, ao mundo analfabeto, ao universo gigantesco que cercava o Brasil e que ninguém conhecia. O Júlio Mesquita tinha uma noção desse mundo, por isso que ele tinha uma confiança democrática. E por isso que ele fez um jornal que fala mais do Brasil. Se você lendo a coleção do jornal, o jornal fala muito mais da vida do brasileiro pobre do que toda a cultura erudita da época dele. E fala de um modo moderno. O jornal era escrito conforme a fala. Então, quando veio o modernismo, o modelo do modernismo, que foi 30 anos depois do Jornal Moderno, era o jornal. Você pega lá o manifesto do Pau-Brasil, do Oswaldo Endara, tem a Dona Maricota lendo o jornal, né? E por quê? Porque tem a Senegalâmbia, a Cartola do Rui Barbosa, tudo isso. Este mundo inteiro, posto em algumas páginas de um modo moderno, tudo coexistindo, inclusive com a cultura analfabeta, o Júlio Mesquita tinha uma grande percepção dele. E isso acho que fez muita diferença. Por isso que o jornal tinha tantos leitores. 48 mil leitores, num tempo que a cidade tinha 48 mil assinantes, 75 mil exemplares de tiragem, num tempo que a cidade tinha 700 mil habitantes, o jornal era proporcionalmente muito mais popular do que hoje. Teremos agora mais um ligeiro intervalo. Voltamos logo para o 4º e último bloco da entrevista com o escritor Jorge Caldeira.
voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Jorge Caldeira, autor de um livro indispensável, Júlio Mesquita e seu tempo. Jorge, o Roberto Pompeu de Toledo, que escreveu 2 ótimos livros sobre a história de São Paulo, quando ele terminou o primeiro, ele estava concedendo uma entrevista e o entrevistador estava muito empolgado com São Paulo por volta de 1900, 1895, e dizia, que período fantástico. A cidade tinha menos carros, quase pouquíssimos carros, né? Então havia problema de trânsito, o sujeito estava se alongando nos elogios, nostálgicos, e o Roberto Pompeu disse, também tem que pensar nas desvantagens, o tratamento dentário, por exemplo, era um pouco pior. Eu queria que você dissesse o que é que você encontrou de pior no que você escreveu. Quer dizer, qual foi o fato que você descobriu que, digamos, não te induziria a enxergar com muito entusiasmo uma volta no tempo que você retratou, até o tempo que você retratou? Acho que o que mais me surpreendeu, eu já tinha alguma noção, mas o que mais me surpreendeu foi a pouca evolução do alto, do topo, do sistema político, o comando do Brasil. É muito mais precário do que eu imaginava, porque eu era um Estado que não prestava nenhum serviço, basicamente, fora cuidar da infraestrutura do Distrito Federal. E atrapalhava. O Distrito Federal foi o que menos se desenvolveu naquele período. Então, muito dinheiro e muito governo, mesmo no caso do Distrito Federal, foi um perigo, uma coisa estranha. Então, isso me surpreendeu, né, negativamente. Quer dizer, segundo, o voto. Quer dizer, no Império o analfabeto votava. Na República, voltou atrás. Então, o controle de cima da eleição pelo governo era possível. Basicamente, funcionário público do governo central controlava as eleições nacionais, do governo estadual controlava as eleições estaduais. Mas o sistema era muito ruim, muito inoperante. Apesar da inoperância do sistema, a economia era exuberante. Ô, Jorge, Helena, você Neumann e Helena. Eu estou vendo ali aquele pacote enorme, ali, 1.740 páginas. Não adianta muito embora que eu não dou. Muito embora que o professor Leonardo vai dizer, bom, aquilo é um dos volumes da história do terreno do Brodel. Mas o que é que te faz crer que alguém vai ler aquilo lá? É o personagem, é o interesse pelo tempo ou a certeza que você fez uma belíssima pesquisa e, sobretudo, que você escreve bem de matar a gente de inveja, né, Augusto? É verdade, é verdade. É que eu procurei fazer com o mesmo espírito do jornal. Então, do meu ponto de vista, esse livro é meio como ler o jornal. Você vai descobrindo o mundo, tem muita coisa, tudo ao mesmo tempo, tudo se passa em torno de um personagem interessante. Então, tem muita página, porque eu pude contar uma história detalhada que revela melhor o tempo. Eu acho que o detalhe é que faz revelar o tempo. Ele é bom de ler. E eu separei a parte mais difícil para o último volume. Não, num volume à parte. Isso é um truque, né? Não, porque de fato é assim, quer dizer, para você entender a história econômica com mais profundidade, é uma coisa que daria trabalho fora de uma biografia. Como não tenho livro de história econômica que pudesse explicar tudo aquilo, eu tive que pôr um volume à parte com os dados que eu tinha, que é isso que o Leão falou, vai ser um banco de dados para o futuro as pessoas analisarem a economia. Quem tiver paciência e ler, ótimo, está lá. Quem lê o livro nos 3 volumes, lê uma biografia interessante, fácil de ler, acho, sem nenhuma coisa, e rica. Então, Helena e Ana. Você foca no estado de São Paulo, desde o Banqueiro do Sertão, a ligação da cidade de São Paulo com o Paraguai, com as Minas do Potosí, e agora, de novo, pela biografia do Joaquim, Júlio Mesquita, perdão. A gente fica conhecendo a evolução paulista. Você continua um pouco com pesquisas na área, em São Paulo? Não, na verdade, quer dizer, você está sendo generosa com os meus estudos paulistas, mas eu já fiz 2 biografias de carioca, que é o Noel Rosa e o Ronaldo, que é jogador de futebol, samba e futebol. Uma era gaúcho. Né? Então, a proporção, enfim, não é tão, acho eu, exagerada. Eu procurei dar uma dimensão nacional ao Júlio Mesquita, embora todo mundo vá ler como local,
Por quê? Porque o jornal era nacional. Em 1927, o jornal vendia 25% dos exemplares na cidade de São Paulo, 50% no interior do estado de São Paulo e outros 25% em outros estados. Sim, mas você fala da República também. A República como um todo, o desenvolvimento capitalista foi do Brasil como um todo, embora em ritmos diferentes. Então, enfim, eu procurei nesse livro, porque eu sabia que, porque era muito o centro da modernização, São Paulo, nesse momento as pessoas tendem a achar que só aconteceu aqui. Não, a modernização foi no Brasil inteiro, foi a economia nacional que mudou, foi a leitura nacional do jornal que mudou nesse momento. Então, enfim, eu acho que eu acredito em o Brasil como um todo. Né? E acho que, independente de onde... O Mauá é uma figura nacional, nasceu no Rio Grande do Sul por acaso, mas é uma figura nacional. Ana e Leão. Você falou sobre algumas esferas em que o Brasil evoluiu pouco de lá, como as altas esferas do governo. Em algum aspecto a gente regrediu, a gente piorou? O Brasil piorou do tempo do Júlio Mesquita? Não, o Brasil, no tempo do Júlio Mesquita, progrediu muito. Quer dizer, foi o período de maior mudança, pelo menos quando a gente fala progrediu no sentido econômico, de crescimento econômico. Quer dizer, saiu de uma estagnação, a colônia, o desenvolvimento foi grande. Estagnou no Império e cresceu no período do Júlio Mesquita e até os anos 70. O Brasil não é mais, desde os anos 70, desde que começou a globalização, a economia brasileira começou a crescer menos do que o resto do mundo. Então, e agora nós estamos numa crise onde essa diferença vai se acentuar, porque o Brasil vai andar para trás e vai aumentar o gap com relação ao resto do mundo. Mas aí é outra coisa. Eu até escrevi na revista de política externa, que sai agora, essa semana, um artigo sobre curto, pegando o Piketty, o Capital do século XXI, e eu usei os dados dele de 500 anos para dizer onde estava o Brasil nesses 500 anos. O Brasil, em 73, o PIB do Brasil era, em números absolutos, maior que o da China. Então, nós derrapamos violentamente de 73 para cá. Quer dizer, houve alguma interpretação errada da elite brasileira sobre o que estava acontecendo no mundo. Né? E o Brasil começou a andar para trás. O livro do Piketty é claro em mostrar que houve uma inversão de tendência violenta em 73, com o crescimento no mundo inteiro, China inclusive, se concentrando no setor privado. E o setor privado brasileiro não acompanhou isso. Isso eu posso dizer de uma maneira muito geral, vamos dizer assim, mas então... Talvez os mecanismos de crescimento do tempo do Júlio Mesquita sirvam para pensar alguma coisa hoje, mas, enfim, eu estou voltando de 4 anos e meio, porque eu estava vivendo em outro tempo. Leão. Não dá. Na Primeira República, São Paulo teve uma hegemonia na política brasileira muito forte. E talvez pela Revolução de 32 ou por outras razões, desde então é como se tivesse, do ponto de vista do Pacto Federativo, sido manietado. Quer dizer, o peso político do Estado de São Paulo é forçosamente, ou constitucionalmente manietado em prol de, digamos, de uma suposta distribuição de riqueza, ou que seja. O peso do Estado brasileiro sobre a economia de São Paulo é um freio, na sua opinião, ou não? Bom, aí eu acho que você tem uma mudança mais ampla, isso é uma coisa interessante, mas eu acho que é mais amplo. O governo central, como a proporção do PIB no tempo do Júlio Mesquita, era uma coisa muito pequenininha, era desprezível. Quer dizer, o governo estadual, a família Prado, quando morreu o Martinico Prado, ele deixou 3 vezes o orçamento de Estado de herança para os filhos. Então, essa desproporção entre o público e o privado e o tamanho do governo central mudou muito, né? O Estado hoje, o governo central hoje tem um peso infinitamente maior do que tinha naquele tempo. E isto muda todas as relações do que um pode fazer e o que o outro não pode. Na vida do Júlio Mesquita, a província de São Paulo tinha um orçamento muito pequeno. No tempo do Império era o 5º ou 6º orçamento, enfim, não era nada. O governo do Estado de São Paulo, na República, fez até políticas econômicas por conta própria. Isso foi um período que ele se permitiu, mas fez por alavancagem, por plano de valorização do café, basicamente. Hoje não poderia fazer mais isso. Então, as questões são diferentes. Certamente, hoje o peso do governo central
na vida do Brasil é muito maior do que qualquer unidade federativa, e não teria nem sentido pensar nisso, porque José Leonardo, é muito grande. com você. Jorge, assim que começaram que a República ela foi mostrando a sua face de manipulação de voto, etc. tal, surge um pensamento muito autoritário, né? Lá no início do século XX e tal, de crítica, por exemplo, à Constituição de 1891, né? Dizendo que a democracia e o liberalismo eles seriam inaplicáveis no Brasil. Pensamento autoritário. Inclusive, o Euclides da Cunha não escapa a isso, quer dizer, uma crítica à Constituição de 1824. No entanto, você mostra no livro que o Júlio Mesquita não, né? Ele acha que, na realidade, você tem que reafirmar o voto, né? Por quê, hein? Por quê? Porque, se nós imaginarmos tal, ele também participou daquela atmosfera, aquela formação no final do século XIX, que era muito cientificista, né? Muito positivista, não? E ele apoia, por outro lado, a campanha civilista, né? do Rui Barbosa e tal. Ele vai reafirmando o voto, né? Enquanto grande parte da intelectualidade brasileira, muito criativa sem dúvida, vai por propostas autoritárias. Né? Jorge. Então, isso é uma coisa que eu trato em certo detalhe. Quer dizer, proclamada a República, no dia seguinte os positivistas propõem uma ditadura. Exato. E houve uma ditadura no Rio Grande do Sul. A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul criou uma ditadura que durou esse período inteiro, né? Então, a ideia de uma ditadura nasceu junto com a República, né? Teve muitas idas e vindas nisso, e a separação entre República e democracia, o Júlio Mesquita foi um dos poucos que optou por democracia, né? Então, esse é o grande drama dele, enfim, é um tema que ele explorou no jornal o tempo todo. Agora, eu acho que tinha bases efetivas para a democracia do Brasil que iam muito além das formalidades do governo central, quer dizer, especialmente a vida municipal. O fato de que o sistema democrático, contra o que pensava a maioria dos conservadores, de fato funcionava em todo o país. Então, você não precisa explicar para o pobre no Brasil o que é a eleição, o que é o vereador, que o mandato acaba, que o cara vai, que ele é representante. Isso é dado aqui no Brasil. Não é dado no resto do mundo. Então, eu acho que o Júlio Mesquita seguiu uma tradição democrática que não era da elite. Ele foi vereador, ele veio de baixo, ele entendia o sistema político e o voto muito mais por aí. E acho que por isso que ele ficou defensor. E outra coisa, o jornal é feito para leitores e eleitores. O fato dele ter um jornal grande o levava ao que na Folha a gente chamava de leitorado, que é semelhante ao eleitorado, ele tinha um compromisso efetivo com isso. Ele sabia fazer jornal para muita gente. E ele sabia que essa muita gente sabia o que era bom para o país. Temos 2 minutos para a última pergunta eu e vou resposta. fazer. Eu vou fazer. A coisa mais bonita que eu vi nesses volumes todos foi a foto do menino lendo o jornal. Que é uma espécie de... que é teu pai, né? E que é uma espécie de resumo do livro, mostrando o poder e a força que o jornal tinha na época do Júlio Mesquita. O jornal perdeu essa força a tal ponto que hoje nós não mandamos mais repórteres atrás dos fatos, como foi... Ele era distribuído. Mas estão todos voltando para a redação. Né? Como é que você vê isso? Então, essa foto foi, enfim, essa foto é uma foto, para explicar para quem está aí, o meu pai com 2 ou 3 anos de idade, antes de aprender a ler, minha avó botou ele numa cadeirinha de óculos, supostamente lendo o Estadão, né? Quer dizer, ela estava criando o leitor do jornal. É isso que é um jornal, é quem lê, né? É o leitor. E é para isso que a gente escreve, é para isso que, enfim, que tem graça, né? E essa experiência, enfim, da minha vida também. Então, por isso esse livro foi também um prazer muito grande de fazer, porque eu estava falando de uma coisa que é muito íntima da minha vida, que é ter trabalhado em jornal, que é gostar de fazer isso ser minha profissão. E, por acaso, eu tenho alguém para biografar que me permitia falar disso de maneira muito afetiva. Então, enfim, foi tanto
por esse lado íntimo de uma família de leitores, quanto de ter trabalhado nessa profissão, e acho que poder escrever sobre ela com liberdade foi uma experiência muito boa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do José Neumann, da Helena Gasparian, da Ana Vaz, do Leão Serva, do José Leonardo do Nascimento e também do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanha até agora e especialmente ao Jorge Caldeira. Jorge, de novo, parabéns pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado pela entrevista e foi um prazer revisitar aí a figura de Júlio Mesquita e o seu tempo. Muito sucesso. Obrigado. O livro Prazer. já está fazendo sucesso. Uma honra estar aqui. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.